abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou com o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Vamos! A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu, 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 venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Deus enviou
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos a esse tempo de culto, de louvor e adoração. Esse tempo que o Senhor nos concedeu, esse tempo de graça, de refrigério. Tivemos o nosso prelúdio, nossa irmã Mel, lá da nossa missão Itatiba, da cidade de Itatiba. Um abraço aos nossos queridos amados irmãos e irmãs. Muito obrigado por estar participando do corpo de Cristo. É bom, sinto saudade das gravações. Estamos com tantas gravações, né? Mas essa semana eu pedi para alguns irmãos, vamos gravar uns cânticos novos, né? Então a gente volta aí com toda alegria, com toda boa vontade. Antes de mais nada, queridos irmãos e irmãs, para esse tempo de culto, de louvor e adoração, quero acolhê-los com a palavra no livro de Tiago, no seu capítulo 1, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança não deve ter ação completa. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, amém. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo à sua comunidade, passando por provações, dificuldades, não diferente de mim, de você, que temos as nossas dificuldades, as nossas provações, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Ele manda um recado para aquela comunidade, né? Ecoando as palavras de Jesus a seu ouvido: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também, tem de bom ânimo. Ele leva essa mesma mensagem que uma vez ouviu do Cristo àqueles a quem ele está também anunciando a boa nova do Evangelho. Com a palavra simples, do jeito dele, está dizendo: tem de bom ânimo. Ele diz: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Passa as provações com alegria. É difícil, é um desafio, mas ele está dizendo, por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perfeitos e íntegros. Íntegros é por inteiro, estar por inteiro na presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão pela metade. Talvez você está ouvindo a minha palavra de acolhida agora, está preocupado com o dia de amanhã, obrigações, contas para pagar, dívidas, eu não sei, alguma coisa que lhe incomoda o coração, lhe perturba a alma. Né? Talvez você esteja assistindo o culto, mas a cabeça em outro lugar. O coração está em outro lugar. Ou o desejo é de estar em outro lugar. A aprovação, diz Tiago, é para que a gente esteja íntegro, por inteiro na presença de Deus. Então eu quero convidar você a estar por inteiro na presença do Altíssimo, para que Deus venha falar ao teu coração, para que aquele que é manso e humilde de coração venha a trazer refrigério, consolo e conforto a todos nós, nesse tempo que o Senhor reservou para mim e para você. Então, ora, pois, que seja então nosso primeiro ato uma palavra de oração. Feche teus olhos, curva a vossa fronte. Soberano, querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Esse tempo de culto, de louvor, adoração e comunhão. Por esse tempo de partilha, Pai amado. Por esse tempo de ouvir a Tua voz e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Agora, humildemente, eu te peço, ó Pai, que venha visitar os Teus filhos, onde quer que estejam, nos seus lares, nas suas casas, ó Pai. Mesmo aqueles que estão passando por provações, dificuldades, traga alegria, ó Pai, para que a provação possa gerar perseverança. Perseverança essa, Pai, que nos leva a estar perfeitos e íntegros por inteiro na Tua presença, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti e agradeço. E nos dá, ó Pai, um tempo de refrigério, um tempo na Tua presença. Derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. E cuida de nós, cuida das nossas feridas, sara as nossas feridas, ó Pai, e as nossas dores. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Teremos agora um louvor pela nossa irmandice, dizendo que Deus cuida de nós. Faça desse tempo um tempo de oração silenciosa. Se porventura algo lhe incomoda a alma, se algo lhe perturba o ser, se a preocupação do dia a dia tem tomado os teus pensamentos, convido você nesse próximo cântico a ter esse tempo de oração silenciosa, a ter esse tempo de conversa com Deus, de colocar-se por inteiro na presença do Altíssimo. E certamente Deus quer falar ao teu coração, Deus tem um recado muito especial ao teu coração. Você coloque na presença do Altíssimo, fale com Ele. Vivamos esse tempo de culto com alegria, com intensidade, na presença do nosso Deus. Como igreja, cada um no seu lar, mesmo a distantes, mas num só coração, num só pensamento, de estar na presença do Deus Altíssimo. Deus nos abençoe e nos conceda a graça
nesse tempo de comunhão e de partilha. Eu cuido de ti, meu irmão. Esta é a mensagem do Senhor para nós nesta noite. O Senhor está cuidando de nós. Confia nele, que ele cuida de nós. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois vem novidades para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti.
Paz, irmãos. Deus abençoe todos vocês com a presença de Deus. Eu peço que vocês estejam sempre em comunhão nesses dias difíceis, dias de tribulação, dias que só Deus para nos guardar e nos ajudar. Vou tocar um hino para os irmãos. Deus abençoe. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Espero que o culto, através dos louvores, momento de uma oração silenciosa, espero que você tenha feito. Todos os momentos do culto tenha sido um momento tocante, revelador, de refrigério para a tua vida. Agora, Deus nos convida a um tempo de oração, Deus nos convida a um tempo de meditação da sua palavra. Deus quer falar aos nossos corações. Eu quero convidá-los então a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 22. Deus prova Abrão. Semana passada nós falamos de Gênesis capítulo 21, que era o nascimento de Isaac. Agora vamos continuar ainda no mesmo tema, falando sobre família, né? E tiramos como exemplo o patriarca Abrão, que vem a ser depois Abraão, após a aliança com Deus. E no capítulo 22, Deus tem algo muito especial para falar ao meu e ao teu coração. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Deus prova Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Depois destas coisas, depois de ter mandado Agar para o deserto, errante junto com seu filho, de todo aquele problema, aquela confusão familiar, ele faz uma aliança com Abimeleque. Depois de todos esses pesares, de todo esse tempo de decisões, sofrimento, começa um novo ciclo na vida de Abraão, um novo momento, uma nova aprovação. Primeiro, para mandar Agar, errante no deserto, junto com o seu filho, lhe doeu o coração. Agora vem uma nova aprovação para o filho dele com Sara. Verso 2. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes. Eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Espera aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí, dizer-se até o dia de hoje: o nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como as areias do mar, na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Oremos a Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo que o Senhor nos concedeu.
tempo da leitura da tua palavra. E agora eu peço humildemente que diminua o homem e apareça tão somente a Cristo Jesus, a trazer ao coração de todo o teu povo, da tua igreja, uma palavra de vida, de esperança, de ânimo, uma palavra de refrigério, particularmente pelos tempos que vivemos. Derrama sobre nós da tua graça e do teu Espírito. É a oração que eu faço a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, trabalhando ainda nesse tema de família, usando o patriarca Abraão como esse exemplo, né? Falamos quando Deus visita ele lá no capítulo 16, que vai lhe conceder um filho, todo o drama, todo o processo. Depois falamos do nascimento do seu filho Isaac. E agora, Isaac já está com 12 anos, né? Moço, e de repente Deus olha para Abraão e diz: olha, eu quero o teu filho, dá-me o teu filho. Abraão não hesita. Muitos acham que Abraão é o pai na fé, porque por esse ato que Abraão realiza. Na verdade, Abraão ele é considerado o pai da fé, como diz Jesus em João capítulo 8, verso 46 ao 56, onde ele diz: Abraão viu os meus dias e se alegrou. E os judeus, os fariseus que estavam ali por perto, dizem: como diz Abraão viu os teus dias se não tem nem 50 anos, né? Mas Abraão viu os dias de Jesus no sentido da sua ressurreição. Foi o primeiro a crer na ressurreição. Por isso é considerado como pai da fé. Mas Deus visita Abraão depois de um tempo difícil. Depois de ele ter aí que despedir o seu filho junto com a sua serva Agar no deserto, errante, preocupado, porque certamente eles iam morrer, né? Para resolver um conflito familiar, ele faz tudo quanto a sua mulher lhe ordena, porque o Senhor assim orientou quando ele vai buscar a Deus. E agora, ele faz uma aliança com Abimeleque, e agora parece que ele está bem, está sossegado. E quando tudo parece que está bem, Deus vem e olha assim: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. No entanto que o texto é bem específico: a quem amas. Não é apenas um filho, a quem tu amas. Se nós observarmos ao longo da história, muitos ofereceram em sacrifício os seus filhos, né? Herodes mesmo assim o fez, né? No passado, alguns reis também de Israel ofereceram a Moloque os seus filhos como sacrifício. Mas Abraão tinha um único filho. E Deus, nessa conversa com Abraão, diz: a quem tu amas, sei que tu amas. Estou te pedindo aquilo que tu mais amas. Já imagine Deus nos visitando e nos pedir aquilo que nós mais amamos, mais desejamos nesse mundo. E Abraão não hesita. Levantou-se, pois, de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Então ele levanta-se pela madrugada, corta a lenha, prepara o cutelo, prepara o fogo, chama os seus servos, alguns animais, e seu filho diz: vamos oferecer sacrifício a Deus. Até o presente momento, o filho não sabe o real desígnio do coração do pai, nem os seus servos. Mas Abraão provavelmente está caminhando com o coração apertado. Todo dia que ele está ali dizendo: Senhor, né? Mas tu queres, eu vou. Aí eles vão caminhando, né? Ao terceiro dia, você imagina, não é uma caminhada de horas, 3 dias caminhando, né? Provavelmente Abraão olhava para o filho e dizia: são os últimos 3 dias que eu vou passar com ele, deixa eu aproveitar. Teve um tempo mais de conversa, teve aquele tempo de, quando preparar a criança para dormir, de cobrir, todo aquele cuidado, de dizer: olha, vou oferecer ele no holocausto, sabe-se lá se eu terei a alegria de vê-lo novamente. Talvez pudesse Deus dar outro filho também na sua velhice, ele cria nisso também, né? E imagina o coração daquele pai. Ao terceiro dia, ele avista o monte. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espera aqui com o jumento. Eu, rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele diz para os seus servos: olha, fica aqui, prepara aí
o vosso espaço para dormir, se alimentar, se cuidem que eu e o menino vamos até lá, até o monte, oferecemos sacrifício e voltaremos. Ele vai. Aí só então o filho percebe, provavelmente já estava no íntimo do filho, o filho vendo a tristeza do pai, o filho vendo o caminhar do pai, as atitudes do pai, a criança sente, tem algo errado. E ele então pergunta, né? Tomou Abraão, verso 6, tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. E ainda a criança que seria oferecida em sacrifício, Isaque, carregava ainda a lenha, né? Para o seu sacrifício. Quando Isaque, né, a criança olha para o pai e diz, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque já percebe, cadê o cordeiro? E não era fato incomum o sacrifício de crianças. Abraão, quando ele sai da Mesopotâmia, da terra de Ur dos Caldeus ali, ele saiu por causa disso, porque pediu o sacrifício de crianças, né? Os moradores daquela região sacrificavam, às vezes, os seus filhos para uma colheita melhor, para que viesse chuva, para tempos melhores, para que os deuses não se irritassem contra eles e desse a eles um tempo bom. Então, não era novidade para Abraão e nem para o seu filho Isaque o sacrifício de uma criança. Então, essa criança provavelmente já teve algo no íntimo dele e indicou, olha, tem algo errado, parece-me que é eu que estou indo para o sacrifício, como de fato era. E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Eu acho maravilhoso esse texto, né? A gente ressalta muito a fé de Abraão, o cuidado de Abraão, o andar de Abraão. Mas pouco ressaltamos Isaque. Por que será que Deus pede o sacrifício de Isaque, do único filho de Abraão? Vocês imaginem, amados irmãos, nasce Isaque, tem um problema lá com o seu irmão Ismael, e Deus diz, olha, então, Abraão consultando a Deus, faz tudo conforme a sua mulher lhe pede, para evitar uma contenda familiar, manda Agar e o seu filho para o deserto e fica com Isaque. Então Isaque é o filho da promessa. Ele cresceu ouvindo isso, você é o filho da promessa. Em você serão benditas todas os outros povos, né? A partir de você Deus fará uma grande nação, né? Então ele cresceu com aquele intuito, né? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou o filho pródigo, o prodígio. Eu sou aquele, sem mim Deus não pode fazer mais nada, porque o meu pai não pode ter mais filho. Então eu sou a menina dos olhos de Deus agora. Eu sou a bola da vez. Provavelmente aquilo encheu demais o coração daquela criança, de arrogância, prepotência, orgulho. E até mesmo no tocante a Deus, humanamente dizendo, aquela criança, olha, diz, não tem mais ninguém, sou eu, para cumprir a tua promessa tem que ser em mim, se não for em mim, não vai ter promessa, se não acontecer através de mim, não tem milagre, é eu, Deus depende de mim agora, Deus depende de mim. Quantas vezes a gente também já não pensou assim, né? Deus depende de mim agora, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, Deus não vai poder fazer. Se eu não fizer, Deus não vai realizar. Se eu não agir, Deus não vai agir. É eu que tenho que agir. É esse o sentimento, provavelmente abarcou o coração daquela criança. Por isso, eu quis caminhar, amados irmãos, ainda falando no sistema família, e falando dentro de um contexto família, há traumas que curam. Há traumas que curam. Há traumas, há situações grotescas e até difíceis, mas que nos libertam. Aí Deus olha assim, olha, você está pensando que eu dependo de você para realizar a minha promessa? Jesus mesmo diz, olha, dessas pedras posso suscitar, Deus pode levantar filhos de Abraão. Aí Deus fala assim, olha, você acha, Deus ali, quando ele olha para Abraão, me dá o teu filho, Deus está trabalhando o coração daquela criança, tirando aquele orgulho,
aquele sentimento de que sem ele Deus não faz nada, aquilo de que ele é o bambambam, é o maioral, é o protagonista de toda a situação. Deus está tirando esse sentimento de Isaac. É um trauma. Pai, eu vejo aqui o cutelo, eu vejo o fogo, vejo a lenha, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. Então imagine, aquela criança ali naquele momento já deu um choque nela. Falou, eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício. Ali provavelmente há traumas, queridos irmãos e irmãs, que nos curam. Há traumas que vêm para o nosso bem. Estamos talvez vivendo um tempo de pandemia. Há muitos traumas causados nesses tempos de pandemia que veio talvez para o nosso bem. Para abrirmos os nossos olhos diante de determinadas situações que estão ao nosso redor, valorizar o próximo, valorizar a família, valorizar os filhos, ter tempo, gastar tempo, ganhar tempo com quem se ama, estar do lado, valorizar a vida. Talvez, passando esse processo todo, quero crer que vai ser um processo de aprendizado profundo para todos nós. Há traumas que nos libertam. Há traumas que vêm para nos libertar. E é o que acontece na vida de Isaac. Sempre a gente olha da perspectiva de Abraão, né? Nunca pela perspectiva da criança. A criança ali foi liberta. Ela pôde compreender então que Deus realiza o seu milagre independente dele. Deus está dizendo para Isaac, olha, independentemente de você, eu realizo a minha promessa, que uma vez foi dada a teu pai, Abraão. Ele vai quebrando a dura cerviz que já está começando a ser ingerida, desenvolvida no coração daquela criança, mas talvez por maus costumes, por mimar demais dos pais. Você imagina, Abraão, nasceu seu filho, da sua mulher, Sara. Então imagine o cuidado com aquela criança, imagine o mimar daquela criança, imagine fazer todos os gostos daquela criança. Então aquela criança chorava, eles já estavam ali. Aquela criança sentia qualquer barulhinho, eles já estavam ali atendendo o que é, o que não é, aquela preocupação, porque é o filho do coração, o filho desejado, o filho tão esperado naquele casal. Então, provavelmente, no crescimento daquela criança, Abraão, deixando-se levar pelo amor, pelo desejo, pela promessa cumprida, vendo lá, tanto ele como Sara, talvez tenham mimado demais aquela criança. Talvez tenham dado, como diz na cidade de Cunha, barda demais para aquela criança. Aí Deus vem e corrige, olha, não é bem assim não. Esse mimar, essa barda, Abraão e Sara que vocês deram ao seu filho, eu vou tirar agora, porque ele está achando que ele é o enviado, que sem ele eu não realizo prodígios e obras, que eu não sou Deus sem ele, que a minha palavra vai se cumprir só nele. Aí Deus vem e diz, eu quero teu filho. Eu já vivi muitos traumas, muitas situações difíceis, que hoje, olhando para trás, a gente vê que nos libertaram, que nos fez crescer, nos edificou, nos fez amadurecer em muitas circunstâncias da vida, da fé, da caminhada de fé, do relacionamento com os outros. Há muitas situações de traumas que nos ensinaram a ser mais paciente, compreensível, amoroso, que vai fazendo o ser amadurecer. Né? E estendendo a mão, é o verso 10, né? Verso 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho. Verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Imagina o desespero dessa criança, né? Mas do céu lhe bradou, o anjo gritou, não foi? Ô Abraão, o anjo gritou, Abraão! Foi um grito, Abraão! Está chamando a atenção Abraão, porque ele ia matar a criança. Ele ia matar, para por aí, deu um grito, porque senão Abraão ia matar. Não faças mal ao teu filho. Né? Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, verso 12, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto
em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Amados irmãos e irmãs, aonde eu quero chegar com essa palavra? Nós estamos aí em confinamento e a gente vê aí o número de divórcios aumentando, brigas familiares, porque estamos reaprendendo o convívio familiar. Convívio familiar. Há tempos outrora, o marido trabalhando, a esposa trabalhando, chega em casa, prepara ali o alimento, vão comer, assistindo uma televisão, né, e talvez não tenha tempo ali para o filho, ou um para com o outro, a mulher para com o seu marido, o marido para com a sua mulher, e a vida vai se encaminhando de qualquer jeito. E agora que fomos, devido a essa pandemia, forçosamente ficar em casa, reaprendemos o convívio familiar. Que muitas vezes temos paciência com o estranho, usamos de complacência com o estranho e não com os da casa. Às vezes usamos de misericórdia com o de fora e não usamos com misericórdia com o da casa. Porque muitas vezes estamos, como Isaac, cheios de maus costumes. Crescemos com maus costumes. Crescemos com a percepção errada da vida, de Deus e do seu cuidado. Crescemos, amados irmãos, achando, talvez, nós como pais devemos ter errado também, nessa geração que criamos. Mimamos demais. É cuidadinho aqui, é cuidado acolá. Né? Eu me recordo quando criança, né? Nasci numa região rural, para o meu primeiro sapato, que eu trago na memória, sei lá, acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos, antes de ir para a escola, uns 7 anos, né? E eu lembro que no primeiro ano a gente tinha aquele chinelo havaiana, que né, hoje é status, naquela época não, né? Hoje não, hoje a mãe ficou grávida, né? Já no 6º mês de gestação, ela já tem lá um parzinho de sapatinho, de bota, toda a roupinha pronta, todo o cuidado pronto, né? Antes de nascer, a criança já tem tudo o que necessita, né? Diferentemente da nossa geração. Talvez nós tenhamos mimado um pouco demais os nossos filhos. Talvez tenhamos deixado de anunciar a ele a palavra do Senhor, a novidade do Evangelho. E talvez deixamos a entender para essa geração que, como Isaac, que Deus está à sua disposição e não Isaac à disposição de Deus. Talvez deixamos entender a essa geração que Deus está à sua disposição e não nós estamos à disposição de Deus. Ainda mais onde vivemos uns tempos onde fala-se de um evangelho de vitória, um evangelho de prosperidade, que você faz isso, Deus faz aquilo. Então o relacionamento com Deus tem se deturpado. O relacionamento de Isaac com Deus tinha se deturpado, devido talvez aos maus costumes, maus hábitos que os pais, Abraão e Isaac, deixaram ser gerado no coração e na vida daquela criança. Aí é necessário que Deus venha intervenha na família, criar um trauma numa criança de 12 anos para dizer, olha, para aí, não é bem assim não. Mude. Talvez hoje Deus nos chame a atenção no tocante a isso. Como temos gastado o nosso tempo com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, como temos vivido e convivido a cada dia, né? Será que esses tempos temos ficado em casa, temos valorizado esse tempo junto com os nossos? Temos aproveitado esse tempo? Estar do lado de quem ama e cuidar? Então, se você está vivendo algum momento difícil, algum trauma hoje, familiar, talvez seja isso para a sua edificação. Talvez seja isso para Deus corrigir certas arestas que não é do agrado do coração de Deus, para que você possa ser um homem ou mulher segundo o seu coração e caminhar nos passos de Cristo Jesus. Eu não sei. Eu só sei, amados irmãos, que nós temos que ter ouvido e olhos sensíveis para entender e compreender a vontade de Deus. Talvez Isaac, a caminho do holocausto, durante 3 dias ele caminhou com o pai e não percebeu. Ele só vem a perceber quando ele e o pai sobem sozinho. Pai, eu vejo aqui o cutelo, vejo o fogo, vejo a lenha, mas não vejo o cordeiro. Talvez ali caiu a ficha, né? Talvez a gente tenha caminhado aí
longos anos e meses e não nos apercebemos desse relacionamento com Deus. Talvez estejamos anos caminhando dentro de uma comunidade, de uma igreja, e ainda não nos demos conta da vontade de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Então hoje, neste domingo, eu quero dizer a você, humildemente, que muitos traumas, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas situações difíceis pelas quais você tenha passado ou esteja passando, muitos traumas, talvez seja esse um agir de Deus para mudar a tua vida, para mudar o teu ser, para revelar a vontade do Altíssimo sobre a tua vida. Então eu convido você mais do que nunca nesses tempos, a oração, a falar com Deus e compreender qual é a vontade de Deus. Né? Talvez Deus queira tirar de nós alguns maus costumes, acertar, corrigir algumas arestas das nossas vidas, assim como fez com Isaac. Imagine a vida daquele garoto. Imagine como foi até Deus intervir. E se nós lemos depois do capítulo 21, a gente vai ver que o Isaac tem outra postura. É outra postura, completamente diferente. Ele deixa de ser o protagonista na história, vencendo só depois quando o pai vai procurar uma esposa para ele. Mas até então ele perde aquele protagonismo na história. Então, queridos amados irmãos e irmãs, quero convidar você em nome de Jesus. Se você está vivendo tempos assim, pare e pense. O que Deus quer falar ao meu coração? O que Deus quer mudar na minha vida? Nós estaremos ouvindo mais alguns cânticos do coral. Enquanto estivermos ouvindo, pense um pouco sobre isso. E depois estaremos voltando para um tempo de oração, para um tempo de comunhão, para um tempo de conversa com Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetrar, que Cristo há de vir, com os anjos da glória, receber desse mundo os seus. Todos nós formos
queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso culto. Já estamos com saudade, né? Estamos aí nesse período aí de voltar às nossas atividades. Acredito eu que agora deva abrir o comércio de uma forma geral. Então estamos nos preparando para acolher a comunidade e toda a igreja. Deus nos abençoe. Espero que o culto tenha sido agradável ao teu coração, que Deus tenha falado ao teu coração, que os traumas das nossas vidas possam nos fazer crescer, possa nos libertar, possa trazer cura ao nosso coração. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida, para as nossas vidas. Deus continue a nos abençoar. Quero trazer aqui à memória os queridos irmãos e irmãs que eles estão enfermos, né? Hospitalizados, nosso irmão Júlio e de sua esposa Séries, com Covid, mas se recuperando, tratando em casa. O Manuel e toda a sua família. A Sarinha já está muito bem, agora o Manuel também está caminhando, já está bem. Só a esposa Cris, um cuidadinho maior ainda, mas logo já estará também louvando Deus e dando o seu testemunho do cuidado de Deus sobre a sua vida. Também nosso irmão Silvio, falando com ele diz, olha pastor, o médico disse que para a Adriana ia demorar uns 6 meses para se recuperar da doença, devido a algumas sequelas que deixou. E agora, a última vez que foram ao médico, o médico ficou surpreso. Falou, nossa, ela está muito bem, nem parece que teve a doença, já se recuperou. Que bom, é bom ouvir esses testemunhos. Também, nossos queridos irmãos e irmãs, que carinhosamente, como eu sempre relembro, a nossa irmã América, Rutinha, coloca o nosso WhatsApp, né, os pedidos de orações, bem como também aqueles motivos de ações de graças. Queridos irmãos e irmãs que já estão em casa, superaram a doença, superaram a dificuldade. Então é tempo também de agradecer a Deus. É tempo de oração, tempo de clamar, mas tempo também de agradecer a Deus. Temos que aprender a agradecer a Deus. Esse ato de gratidão, eu lembro de Paulo e Silas na prisão. Eles estão lá na prisão. Eles estão acorrentados. E no espaço que eles estão acorrentados, é o espaço que eles comem, que eles fazem as suas necessidades. É o espaço onde ali eles têm que passar os seus dias, conviver ali. E antes deles tiveram outros presos. Então você imagine o lugar que estava. O mau cheiro. O espaço devia ser algo horroroso, horrível aos nossos olhos. Mas isso não impediu que eles adorassem, glorificassem e louvassem a Deus. Então nesse tempo de oração, vamos clamar, vamos colocar os pedidos. Mas que nada impeça também você de adorar e glorificar a Deus. Que Ele é Senhor nosso, Salvador nosso, Deus nosso, e Ele cuida de nós. Então, onde você estiver, quero te convidar a esse tempo de oração, a esse tempo de entrega, de colocar aos cuidados do Pai. Pai, soberano Deus e amado Pai, te louvamos porque Tu se aproxima da Tua criação como Pai, como aquele que cuida, que zela e que vela. Eu descanso em Ti, ó Pai, nesses tempos, porque a nossa alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Te somos gratos, ó Pai, porque, apesar de tudo, a Tua graça não deixou de ser revelada. E a Tua boa mão nos alcançou, nos abençoando, nos curando de todo mal, de toda enfermidade. E, sobretudo, ó Pai querido, nos concedendo vida. Choramos com aqueles também, ó Pai, que perderam pessoas amadas, entes queridos, que passam pela dor da separação. Choramos com eles, oramos por eles e clamamos que o Teu Espírito Santo possa consolar e confortá-los aonde quer que eles estiverem, ó Pai querido. Rogo pela Tua igreja, pelos tempos que estamos passando, ó Pai querido. E quero crer que os tempos que virão, tempos vindouros, que a gente possa estar juntos novamente como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, partilhar o pão junto, estar junto, viver a novidade do Evangelho na partilha do nosso dia a dia, ó Pai querido. Concede-nos essa alegria, eu te peço humildemente, ó Pai. Vem, visita o Teu povo, visita a Tua igreja. Aqueles que estão enfermos da alma, depressão, crises de ansiedades, ó Pai. Síndromes do medo, receio de tudo que está à sua volta. Eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, traga segurança e paz. Abra os olhos, a visão dos Teus filhos, ó Pai, para que enxergue que maior que está em nós do que aquele que está no mundo, ó Pai. Pai querido, dá-nos a certeza e a convicção plena que o companheiro de Emaús, Jesus Cristo, está conosco, ó Pai. E nos momentos mais difíceis, onde achamos que o Senhor não está ao nosso lado, é porque o Senhor nos carregou em Teus braços, ó Pai. E como o salmista mesmo diz, ó Pai, como criança desmamada que se aquieta no colo de sua mãe,
assim a minha alma para contigo, Senhor. Que assim seja também, ó Pai querido, a vida, o coração, a alma da tua igreja diante de ti, ó Pai, que possa descansar como criança desmamada nos teus colos, nos teus braços, no teu colo, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro, e é em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu agradeço, ó Pai querido. E clamo, Pai, não deixa de nos visitar, concedendo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenhamos uma excelente, rica e abençoada semana. Temos encontro com o pastor Pedro terça e quinta-feira. E como eu disse, provavelmente, eu acredito que agora o comércio deve abrir de vez. Tudo indica que sim, né? Eu acredito que a vacinação tem alcançado muitas pessoas, cada vez mais. E logo, logo, eu espero estarmos todos juntos. Oremos para que a vontade de Deus seja feita. A nossa esperança é no Deus Criador, naquele que nos fez imagens e semelhança sua. Vacina vem em tudo, todos os cuidados. É bom, é proveitoso, mas que a nossa esperança, a nossa fé resida tão somente na palavra, no cuidado, na ação cuidadora de Deus, do Pai, através de seu Filho e do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Que Deus os abençoe. Recebamos a bênção, que a bênção de Deus o Pai, que a bênção de Deus o Filho e que a bênção de Deus o Espírito Santo seja sobre ti, meu irmão, seja sobre a tua vida, lhe concedendo graça, paz e alegria. Seja sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado sobre a face da terra. Mas eu oro a ti, ó Pai, aqueles que estão ao alcance dos nossos olhos, que seja derramado como um bálsamo, aliviando das dores, aliviando dos medos e manifestando o poder e graça de Deus. Que assim seja hoje, da tua bênção sobre nós. Que assim seja para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. E mais uma vez, uma rica, alegre, feliz e abençoada semana a todos nós, debaixo do cuidado e da potente mão do nosso Deus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
continua sendo Deus.